Fala pessoal, tudo beleza? Renan Zack na área. A gente vai fazer mais um vídeo aqui de auditoria, tá? Então, pessoal, auditoria nada mais é do que a gente conferir as operações do mês, seja ela no gráfico e numa tabela do Excel, que é onde a gente coloca os valores ali em pontuação, né? Para a gente ter o controle de quanto rende cada mês, de tudo mais, tá? Pessoal, a gente tinha auditoria, né? Tem auditoria de 2020 até 2024 todos os meses, né? Infelizmente, ali, quando houve uma queda de energia por conta da companhia elétrica aqui do Paraná, da Copel, acabou queimando um computador que eu tinha, o HD, e eu perdi os arquivos, tá? Então, nossa auditoria, eu comecei a salvar na nuvem, e eu tenho ela a partir de 2023, outubro de 2023. Seja ela na forma de tabela ou ela na forma de gráfico. Então, por exemplo, outubro de 2023, todas as operações estão aqui printadas no grupo do Discord, tá? Elas também estão no YouTube, né, dia após dia, todos os dias, pessoal, tá? Dia após dia. Então aqui está todo o ano de 2024, né, para os alunos verem ali na nossa comunidade do Discord, tá? Então, só para explicar para vocês aí, toda operação, pessoal, que está marcada aqui em verde, ela é lucrativa. Em vermelho, ela é prejuízo, é stop. Quando a operação está marcada em laranja, pessoal, é que a gente pegou menos pontos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pegou menos pontos. Daí tem um motivo, a gente tem que anotar nosso diário de trades, o porquê que foi pego menos pontos. Ah, se estava contra a tendência, se bateu alvo técnico pela segunda ou terceira vez, se o mercado já estava fraco, se era horário ruim, se era horário de notícia, enfim. Quando a operação está em azul ou rosa, é da operação do pullback. Rosa é stop do pullback e azul, pessoal, como aqui, ela é ganho no pullback. Pessoal, operações em amarelo, operações que não deu para pegar por algum motivo. Então, ou ficou caro, ou a gente já estava em outra operação, ou estava contra a tendência, ou realmente não deu tempo por conta da volatilidade. E as operações em preto, né? Foi as operações que a gente saiu no 0 a 0. Então, tem a operação em preto ali que eu marquei uma seta, não lembro o dia que foi. Eu não tomei stop aqui ó, nesse dia, mas a operação também não estoparia e não pagou. Então, essa operação aqui, pessoal, a entrada foi mais ou menos nesse ponto, tá? O mercado foi, pagou 140 pontos, voltou para entrada, foi, pagou de novo, voltou para entrada, foi de novo, voltou para entrada. Depois de 1h10 eu saí na entrada, tá? Da operação aqui já era 4h37 da tarde, mais ou menos. Então por isso está em preto. Então não foi lucro nem prejuízo, tá? Foi 0 a 0, por isso está em preto aqui. Então essas operações, pessoal, nossa operação ele é objetivo, ele é claro, ele não é nada tipo, ah, mas será que eu faço, será que eu não faço? É sim ou não, tá? Então a gente tem, logicamente, alguns filtros, né, de operar a favor da tendência, não ficar teimando contra a tendência. Mas assim, pessoal, é um operacional bem objetivo mesmo. E como eu disse, de 2020 para cá, a gente sempre fez auditoria, sempre teve o controle de quantos pontos a gente tem na média por mês. E dezembro de 2024 foi o primeiro mês que a gente fechou ele negativo, tá? A gente fechou ele negativo, a gente não operou até o final do ano, a gente tirou umas férias ali, o mês estava bem chato de operar. E esse mês de janeiro também a gente voltou ali no dia 6, se não me engano. Já abro a planilha ali para vocês verem. Tá? Então o que acontece? A gente perdeu 2 dias muito bons do começo do mês, tá? É, que nos deixariam num resultado melhor, tá? Que foi ali dia 2 e dia 3, tá? Seriam dias positivos, tá? Que a gente pegaria lucro e a gente acabou voltando de férias só no dia 6. Enfim, pessoal, a gente tem esse mês aqui nessa auditoria, a gente tem somente duas tabelas, todas as operações e o copy trade, né? Nos outros meses você pode ver lá que tem alongando a operação, sem alongar a operação, parando na meta, não parando na meta. Por que que esse mês não tem? Porque nenhum dia praticamente deu meta e a gente pararia na meta, tá? Ou nenhum dia você conseguiria fazer o que a gente está de costume fazer, tá? Então é um mês totalmente atípico, um mês totalmente difícil para a gente, tá? Mas mais uma vez eu venho aqui prestar contas a vocês, né? Venho arrumar aqui a tabela para vocês. Então, operáveis nesse mês a gente teve aqui, ó, 5 dias, mais 4, porque dia 20 foi feriado americano, são 9, né? Mais 5 são 14 e mais 4 são 18. Então são 18 dias operáveis aqui, tá? Então, aqui 18 dias. Pessoal,
a nossa meta de fazer pontuação é de 4.000 pontos, tá? Aqui eu alterei para 5 por conta do... Tava mostrando a planilha ali, tá? Exemplificando a planilha. Então, dias operáveis 18, número de contratos aqui você vai alterar, vai mudar o resultado financeiro, tá? Então, quem opera com um contrato, esse mês no COP teve um prejuízo de R$ 315. Quem opera 5 contratos, prejuízo de R$ 1.600, basicamente. Quem opera 10 contratos, aí que é o limite por matrícula, R$ 3.150. Esse é o prejuízo do mês, tá? Então, a gente ficou aí longe da meta, né, por 5.575 pontos, porque foi 1.575 pontos negativos no mês, tá? Logicamente, pode ter uma diferencinha ali de 5, 10 pontos por operação por conta do spread, tá? Tivemos apenas 21 operações vencedoras e 49 de loss, só que as vencedoras, pessoal, podem ver que em laranja são a maioria, ou seja, não pagou 400 pontos pelo menos, né? A gente pegou menos pontos. É totalmente difícil, bem complicado, tá? Taxa cerca de 30%. Pessoal, se as operações aqui não fossem pego menos pontos, fossem pego ali os 480, 500 pontos, a gente fecharia o mês no 0 a 0, tá? Eu até vou fazer o teste com vocês aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Vou tirar todas para 500 pontos, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem que a matemática do nosso trade aqui, ela funciona com risco-retorno. Porém, esse mês não deu para alongar as operações, tá? E aqui, pessoal, só arredondando já seria um mês no 0 a 0, um mês positivo, tá? Então, aqui eu falo, não precisa acertar mais operações. A gente precisa que o mercado pague as operações vencedoras. E esse mês não está acontecendo. As operações que teve lucro foram operações extremamente curtas, tá? E quando eu falo extremamente curtas mesmo, tá? Se a gente fizesse ao contrário de todos os meses e pegasse lucros mais curtos, invertesse a mão em diversas situações, o resultado seria melhor. Só que, pessoal, a gente tem um plano operacional, né, onde, por exemplo, a gente não troca extremidade por meio, a gente pega alvos mais curtos em dias que a gente consegue identificar isso, mas a maioria das operações aqui foi muito difícil identificar esse tipo de situação, tá? Não foi falta de atenção, não foi falta de cuidado, realmente estava bem difícil. Assim, cheguei a um nível de estresse extremamente alto, porque a gente lançou um novo produto que foi o Copy Trade, mostrando resultados muito bons e a gente não entregou esse resultado, então realmente pesa na mente, mas a gente não executou nada fora do plano, tá? Tudo foi feito totalmente de forma responsável, né? Tudo de forma racional. E pessoal, todas as operações do mês, se a gente não contar dia 2 e dia 3, a gente teria um resultado de menos 3.000 pontos, pessoal, tá? Se a gente operasse o dia 2 e 3, né, que eu tirei a pontuação, a gente teria um resultado de menos 2.130 pontos. Tá? Isso seriam todas as operações do índice. E detalhe, as que pagou 400 pontos, aqui está com 400 pontos. Tá? No COP, a gente protegeu, por exemplo, vamos pegar aqui algumas operações, por exemplo, aqui no dia 7. 400 pontos. Dia 7, 500 pontos. Tá? Essa aqui tá igual. Ou será que foi a que eu alterei ali? Não pegou. Mas enfim, algumas outras operações do dia 13. Dia 13 está 400 pontos e aqui está 330, porque é a forma que a gente protege ali a operação atrás da barra de força, isso e aquilo, tá? Então, acontece, pode compra interno dia 6. Aqui eu acho que eu acabei alterando e não mudei ali, né? Mas enfim, pessoal, o que acontece? Né, a gente tenta proteger a operação para ela pagar mais, e ela acabou não pagando mais pontos, tá? Infelizmente, teve situações de a gente ter que inverter a mão por conta de ser extremidade, isso e aquilo, e acabou dando prejuízo. Por exemplo, pessoal, tá? Esse dia aqui, ó, foi um dia que o mercado efetuou um Judas Swing, que dia 24, né, foi um dia totalmente consolidado, ele pegou liquidez lá embaixo, a gente tentou um pullback ou uma venda por voz lateral, que é um stop só, não contabiliza dois, é o mesmo stop. Daí ele deu stop no choque, né, choque micro, até o Osias veio perguntar por que dessa operação. Então, pessoal, quando a gente tem uma zona consolidada, né, a gente tinha a mínima e a máxima, e aqui dentro a gente tinha dois pontos, né? Esse ponto e esse ponto aqui com a mínima, tá?
E daí a gente tem o último topinho do dia. Então a gente tem o choque sendo aonde? O último topo do dia ou a última parte dessa consolidação. Ele deu choque aqui, até vou arrumar já essa seta, e acabou dando a operação, tá? Aqui na frente. Pessoal, aí deu o terceiro stop, tá? Na máxima do dia e o mercado subiu com tudo. Pessoal, ele subiu com muita força. E aqui a gente entrou vendido. Entrou vendido, a operação foi, começou a pagar, voltou, veio, voltou para a entrada e a gente acabou saindo no zero. Quando a gente saiu no zero, a operação foi lá e pagou, tá? Mas assim, pessoal, a gente estava com 3 stops numa operação extremamente contra a tendência, né? O mercado não rompeu nenhum fundo, se você olhar aqui. Então o mercado subiu, desceu, rompeu de novo, não rompeu fundo, veio, não rompeu fundo de novo. Então a chance de ele romper algum fundo era extremamente baixa. A gente saiu no zero, tá? Então, de forma racional, a gente não saiu no impulso, tá? A gente esperou, esperou, esperou e nada. Aí quando ele deu a operação de compra, a gente tentou segurar, pessoal. Se não tivesse dado a venda aqui, tá? Nesse ponto, a gente teria segurado a operação. Porém, ele deu a venda. Venda na extremidade a gente pega, né? A gente acabou pegando e acabou estopando essa e o boss do boss. Se a gente não estopa essa operação, a gente conseguiria segurar ela, pelo menos daqui, em vez de sair aqui, a gente sairia mais ou menos aqui ou aqui nessa operação, tá? Então, são decisões que a gente toma com base no passado, né? Com base em estatística e probabilidade, que é melhor pegar a extremidade do que operar meio de mercado. Então, a gente sempre vai optar pela extremidade, apesar que janeiro foi totalmente atípico, tá? Totalmente atípico. A gente teve um mês aí, a gente anotou aqui no estudo, tá? Que o CT é continuação de tendência, tá? O RT é reversão de tendência, tá? E normalmente a gente pega operações no choque para dar continuidade na tendência, tá? E é o nosso operacional mais assertivo, aonde a gente ganha mais lucro, aonde eu, Renan, alavanco minhas operações, ou seja, utilizo mais contratos, mais dinheiro para estar operando e para dar continuidade à tendência. Porém, esse mês a gente teve aqui, tá, diversas reversões de mercado. Ou seja, 14 reversões, duas consolidações bem fortes, tá? A tendência foram 3 e mitigação 2 dias, tá? Bem claros, assim, evidentes. Então, nosso operacional do choque, pessoal, ele, né, o boss no choque, ele teve um prejuízo, pessoal, gigante, tá? De 1.100 pontos. E no choque micro, de 190 pontos negativos, tá? O boss do boss, que também é extremamente assertivo, 815 pontos, tá? Negativos. Então, a gente tem os nossos 3 principais operacionais com maior lucratividade sendo extremamente negativos nesse mês. O boss do boss foi 25 operações, pessoal, onde a gente tomou praticamente, né, um total de 2 stops aí. Então, bem negativo, né? 23% de taxa de acerto, né? Mas bem negativo aí. Então, eu venho aqui fazer uma auditoria, né? Me justificar perante todos os meus alunos, perante todos os clientes do COP, né? Mostrar que não tem nada fora do operacional, mostrar tudo certinho. Então, fazendo o operacional, são menos, né, 3.000 pontos se for contar os dias operados. Se for tirar isso aqui, pessoal, né, fica menos 2.130. No COP, com algumas decisões tomadas, a gente amenizou esse prejuízo, tá? A gente teve prejuízo menor do que fazendo todas as operações. Então, eu digo para vocês que algumas decisões não foram tão boas, tá? Por exemplo, dia 30 a gente parou de operar com 4 stops, até porque um dia antes veio um cliente falar, pô, qual é o gerenciamento? Gerenciamento é mesmo do curso, de 4 a 6 stops diários. Porém, como o mês estava bem ruim, a gente resolveu parar no quarto stop, né? E, pessoal, acreditem ou não, o mercado foi lá e pagou depois 2 operações. Poderia ter tido um resultado melhor nesse dia? Poderia, pessoal. Só que, infelizmente, não ia limpar o mês, tá? Se a gente colocar aqui mais 800 pontos, tá? A gente terminaria negativo do mesmo jeito. Talvez não tanto, né? A gente limparia um bom tanto, mas não deixaria de ser negativo. Então, tomamos a decisão errada de parar de operar, tá? Por conta do acúmulo de prejuízo e acabou agravando ainda mais o prejuízo. Porém, tá? A gente amenizou o prejuízo durante o mês em algumas tomadas de decisão, tá? Então, deixar bem claro para vocês, as operações vão estar todas no Discord, né? Se for o caso, eu mando no grupo também, não tem problema. A gente faz ali um PDF e manda no grupo dia a dia, tá? Essa planilha aqui, ela é minha, né? Eu faço ela, eu aconselho todos os alunos a fazer,
mostrando aí qual foi o operacional, qual a pontuação que você pegou. Eu tenho numa outra página ali descrito, né, cada operação, se eu estava confiante, se eu não estava confiante, se eu fiquei nervoso, se eu estava com pressa, né, o porquê que eu peguei menos pontos. Então, tudo isso eu tenho explicado. Por quê? Porque isso é um estudo individual. Logicamente, isso aqui eu trago a público, né, num vídeo, então você pode printar isso aqui, mas o arquivo do Excel ele é meu. Né? Muita gente pede o arquivo, eu mando a planilha em branco, você preenche a sua, você tem que fazer o seu diário de trades. Logicamente, o cliente do COP ele não tem a obrigação de fazer esse diário, né? O cliente do COP ele está ali pagando para tentar ter lucro no mercado financeiro, tá? Mas isso aqui é uma justificativa do nosso operacional. Então entendam que eu estou falando com dois públicos hoje, né? Um é aluno que tem que ter isso aqui feito por ele, e o outro é o cliente do COP. O cliente do COP não tem que ter essa cobrança, tá? O cliente do COP tem que ter resultado na conta, o que a gente não teve esse mês. Espero que em fevereiro a gente tenha, tá? Então, se alguém ali quiser os resultados dos outros meses, a gente manda, a gente mostra, faz uma reunião, a gente mostra as operações dia após dia, do mês que ele quiser, tá? Mostra a planilha, mas de fato, mandar a planilha pronta, pessoal, não dá. Me pediram e eu não vou mandar. Eu acho que não tem cabimento um aluno meu, né, pedir uma planilha pronta já preenchida. Eu mando ela, o arquivo em branco ali, né, com os operacionais ali marcadinho, tudo, né, que foi o Eric que fez, sem problema algum. Mas mandar a planilha preenchida, eu acho que o aluno tem muita preguiça, tá? E eu não gosto de gente preguiçosa, então faz o seu e tá tudo certo, tá? Então, pessoal, já fiz a auditoria, né? A gente terminou no mês, então, eu considero, tá? Menos 2.130 pontos, tá? Todas as operações do mês. Então, se você não operou dia 2 e 3, é individual de cada um. O operacional, para quem é aluno, ele sabe. Para o Cop Trade, a gente não considera esses dias aqui, porque a gente estava de folga, né? De férias. Então, a gente começou no dia 6, tá? E o resultado do Cop foi menos 1.675 pontos, tá? Se você for em qualquer trader profissional, em qualquer copy trade por aí, em qualquer pessoa que vive de mercado, você vai ver que 1.600, 2.000 pontos negativo não é um loss considerado alto. Tá? Muita gente se assusta com o valor financeiro de perder R$ 3.000 no mês para 10 contratos, mas acredito, pessoal, a gente tem dias, tá? Que a gente já conseguia pegar mais de 2.000 pontos positivos no dia, tá? Então a gente sabe que um dia bom a gente é capaz de limpar todo esse prejuízo e voltar o nosso caixa, né, para o valor que a gente fez o depósito. Então a gente está tranquilo quanto a isso, né? Logicamente a pressão ela vem, mas é uma pressão que a gente já lida há muitos anos. Eu já tenho 8 anos de mercado, tá? Então eu sei que períodos ruins existem. Confesso que nunca vi um período ruim tão extenso, tá? Tão longo assim. Porém, pessoal, a gente segue trabalhando. Segunda-feira a gente está aí, boletando de novo, fazendo o que a gente sabe fazer. E se o mercado continuar curto, a gente vai se adaptar e acabar pegando alvos mais curtos em todas as operações, infelizmente, para tentar aí amenizar o prejuízo e acabar tentando maximizar os lucros, tá? Então, qualquer dúvida sobre as operações, elas vão estar no Discord a partir de segunda-feira, tá? Segunda-feira todo mundo pode pedir as operações ali que vão estar no Discord, disponível a todos. E é isso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez pela confiança no trabalho. Desculpa pelo resultado. Não venho com orgulho falar do resultado. A única coisa que eu tenho orgulho aqui é da transparência que a gente tem, que a gente presta a vocês. É uma coisa que eu sempre prezei muito, tá? Eu não estou aqui para enganar ninguém, estou aqui prestando um trabalho. Se eu fosse para enganar, eu não estaria mostrando prejuízo, tá? Então, eu agradeço realmente todo mundo que participa, que ajuda, tá? E tamo junto, pessoal. Um abraço para vocês. Fui.